Então vamos lá, a gente vai falar todo o livro, tá bom? Então aí pega as perguntas mais rapidinho, pergunta e resposta, vamos pra frente. Viu, Gil? Então vamos lá, o que é o CTB? O que é o CTB? Cai na prova essa siglinha aí, pergunta e são bem parecidas. Qual que é o nome correto? O que é o CTB? CTB? Isso. Muito bem. Para esse livro aí, quietinho. Não esquece o livro. O que é o SNT? O que é? O quê? O SNT. Sistema Nacional de Trânsito. Qual é o órgão máximo normativo? Qual é o máximo? É o CONTRAN? CONTRAN. O que significa CONTRAN? Conselho Nacional de Trânsito. O que significa CONTRAN? Conselho Nacional de Trânsito. Muito bem, então ele é o órgão máximo normativo, é ele que cria as leis, é ele que cria as câmaras temáticas. Qual é o órgão máximo do Executivo? Começa com D. Qual que é o órgão máximo do Executivo? Não. Denatran. Denatran, que é o Departamento Nacional de Trânsito. Qual é o órgão que aplica exame teórico e prático e emite as habilitações de vocês? Quem é? Aí é o Detran. Qual é o órgão fiscalizador rodoviário federal? DR, que é o Departamento de Estradas e Rodagem. Qual é o órgão que fiscaliza e patrulha as rodovias federais e estaduais? PRF, Polícia Rodoviária Federal. Qual é o único órgão recursal? Qual é? Recorre às infrações e julga as penalidades. Que órgão que é esse? RID? Não. É a JARI. O que significa JARI? Junta Administrativa de Recursos de Infração. O que significa JARI? Junta Administrativa de Recursos de Infração. Muito bem. Quantos dias eu tenho para indicar o infrator? 30. Para recorrer uma multa? 30. E para ser notificada? Quantos dias eu tenho para ser notificada? 60? 180 dias. Quantos dias? 180 dias. Se eu não receber uma notificação em casa lá em 180 dias, a minha infração vai perder o valor e vai ser cancelada, arquivada, engavetada. O processo de habilitação. Quanto tempo vocês têm para tirar a habilitação de vocês? 1 ano. 1 ano. Quais são os requisitos para poder se habilitar? Quais são? Saber ler e escrever. Sim. O que mais? Identidade. RGI. Qual documento CPF. precisa? CPF. Tem que ser maior de 18 e penalmente imputável na forma da lei. Então vamos de novo. Quais são os 4 requisitos? Saber ler e Escrever. penalmente imputável na forma da lei, maior de 18 anos. quais documentos? CPF. E RG. Muito bem. E aí o processo de vocês fica ativo por 1 ano e aonde fica registrados todos os dados de um candidato? Qual é o lugar onde fica registrados todos os dados de um candidato? É no RENACH. O que significa RENACH? Registro Nacional de Condutores Habilitados. Muito bem. Quantos números de RENACH eu tenho? 1. É o número da nossa habilitação. O que significa BINCO? A sigla BINCO? Base e Índice Nacional dos Condutores. Pela BINCO a gente consegue ver qual autoescola mais aprova, quais os cursos os condutores têm. Então a gente consulta a BINCO. Quais são as 3 etapas que a gente vai passar no processo de habilitação? A primeira vocês já passaram por ela. Qual exame que vocês fizeram? Médico e? Qual outro? Médico foi de vista. E o outro? Psicológico. Isso, é o psicológico, é o psicotécnico. Depois desse exame, você veio para essa etapa que vocês estão hoje, que aqui é o quê? A parte o quê? Teórica. Então tem o curso teórico e a provinha teórica. Depois na terceira etapa é o curso o quê? Prático. E exame prático.
Qual é a carga horária do nosso cursinho teórico? Quantas aulas vocês são obrigados a fazer na parte teórica? 45. 45. A prova teórica, que vai ser dia 20. Quanto tempo de prova teórica vocês vão ter? 1 hora? 1 hora e 60 minutos. Para responder quantas questões? 30 questões. 30 questões. Tem que acertar quantas? 21. 21. Isso então dá 70% da prova. Passou pela prova teórica, vai começar o curso prático, certo? Para fazer a aula prática e o exame prático, como que chama o documento que vai ser emitido para vocês? PPD. Olha lá. Qual que é o documento que vai ser emitido para vocês fazer a aula prática? Aula prática é o... O que vocês vão precisar? Vamos, Jair. Não, documento. Lê, DV, não sei o quê. LADV, OLADV. O que significa LADV? Licença, aprendizagem, direção curricular. Muito bem, então lê alto. Licença de aprendizagem e direção curricular. Muito bem. A LADV é um documento que vocês vão ter que usar em todas as aulas práticas e também no exame. Junto com qual documento? Qual outro documento tem que ser junto com a LADV? O RG. Mas vocês vão ter que estar com quem? Instrutor. Aonde? No banco, do lado, sei. No veículo de aprendizagem. Desce daí. Acorda. Não, não sei, eu tô encaixado. Ai. Tá bem desencaixada essa cabeça tua aí. E não tá? Tá, sim. Então a LADV só pode ser usada com 3 requisitos ou 3 fatores. Eu tenho que estar com o instrutor credenciado pelo Detran, junto com o RG, em veículo de aprendizagem, certo? Então, caso eu seja pega dirigindo sozinha, treinando em veículo próprio, desacompanhado do instrutor, a minha LADV vai ser o quê? Caçada. É suspensa. Suspensa. Ela não pode ser cassada, mas ela pode ser suspensa. Por quanto tempo? 6 meses. 6 meses. Então, se na prova perguntar o contrário, quando que suspende a minha LADV? Quando? Suspende? Quando 6 meses. Não, esse tempo? Eu quero saber quando. Por que suspendeu uma LADV? Qual foi o motivo? O motivo é que tá usando ela para dirigir, sendo que não tem instrutor. Muito bem. Então, vocês têm que tomar cuidado com o jeito que pergunta, que às vezes ao pergunta contrário, ao né? contrário. Tá? Agora, qual que é a carga horária do nosso cursinho prático? Quantas aulas práticas vocês vão ter que fazer? 20? 20. Quantas no período noturno? Nenhum. Essas imagens biométricas que vocês abrem a aula, fecham a aula, ou para quem faz a aula remota e pega a facial da pessoa, para qual banco de dados vai essas imagens? Primeiro para a Polícia Federal, depois para o Detran. Quem passa nas 3 etapas, passou no exame médico psicotécnico, passou aqui pelo cursinho teórico, pela parte teórica e depois passou pela parte prática. O que vai ser concedido ao candidato? PPD. PPD. O que significa PPD? Permissão para dirigir. Permissão para dirigir. Qual é a validade da PPD? 1 ano. 1 ano. Em 1 ano, que tipo de infração que o permissionário não pode cometer? Grave e gravíssimo. Ou Médio. 2 médias. Então gravíssima ou grave ou 2 médias. Uma média pode? Uma pode. Não posso ter 2 médias no período de 12 meses. Então, caso a pessoa cometa qualquer infração de natureza grave, gravíssima ou 2 médias, a PPD vai ser o quê? Cassada. Cassou o documento, elimina? Quando que ela vai poder fazer um novo processo? Imediatamente, em qualquer tempo. A PPD tem a validade de 1 ano. Depois de 1 ano, eu vou vir aqui e vou renovar minha PPD? Não. PPD eu renovo? Não, PPD eu venho aqui e troco. Eu troco por qual? CNH. O que significa CNH? Carteira Nacional de Habilitação. É esse documento que a gente renova.
Então, as pessoas que têm de 18 até 50 anos, elas renovarão de quanto tempo? 5. De 10 em 10 anos. Pessoas que têm de 50 até 69 renovarão de 5, 5, 1. E os que são acima de 69 renovarão de 3 em 3 anos. 3 em 3 anos, ou conforme a prescrição médica ou psicológica. Eu posso conduzir o meu veículo com habilitação vencida? Posso. Por quanto tempo? 30 dias. Após 30 dias, é que tipo de infração? Média. Nada disso. Ela é gravíssima. E tem como medida administrativa o quê? O recolhimento da habilitação. O toxicológico é um exame que 3 categorias é obrigada a fazer. Quais são elas? Quais categorias exigem o toxicológico? C, D, E. C, D ou E. Ele é feito de quanto em quanto tempo? 2 anos e meio a 2 anos e meio, ou 30 meses, 30 meses. O toxicológico vencido é infração de natureza gravíssima, 5 vezes mais o seu valor. O que significa ACC? O que significa ACC? Tá lá no quadro, lá, ó. Procura lá no quadro. ACC, o que significa? Vamos, 2. Tá no fim aqui, gente. Vocês também não estão nem isso estão vendo aqui embaixo, aqui, ó. Acessar autorização, conduzir, Ciclo motores. Que tipo de veículo que é um ciclo motor? São veículos que têm 2 ou 3 rodas. quantas cilindradas? 50. Quantos quilômetros por hora ele faz? 50. Aonde ele não pode trafegar? Ciclovias. Nada disso. Vias. Vias de trânsito rápido. E se perguntar quais lugares? São vias de trânsito rápido e rodovias. Ciclovia é para quê? Para que tipo de veículo? Eu esqueci. Então, ele tá teimando que é. Um ciclomotor só pode ser na rodovia e vias de trânsito rápido, que ele não pode trafegar. Em ciclovias, quem trafega são bicicletas. Não é ciclomotor. Certo? É porque é deriva da palavra não, viu? Categoria A. Ela é exclusiva para motocicleta? Isso é falso ou verdadeiro? É exclusivo? Não. Falso. São veículos de 2 ou? 3 rodas. Com a categoria A, eu posso conduzir um ciclomotor? Posso. Ele é o similar de uma motocicleta, então posso. Eu posso conduzir uma motoneta, que é uma bis? Uma Burgman? Pode. Eu posso conduzir uma motocicleta com a categoria A? Não. Pode. Jesus. É pra motocicleta mesmo que a. E a categoria A, eu posso conduzir um triciclo? Pode. São veículos de 2 ou 3 rodas. Que veículo tem 2 rodas, gente? Moto, Ciclomotor, motocicletas, motonetas. motonetas. E o triciclo tem 3. Na categoria A, onde que acontece a aula e o exame dela? Aonde? Autoescola. Não. O exame dela? A aula e o exame da categoria A. Vamos. Eu sei que eu fugiu agora. Fugiu, tá fugindo muito. Gente, isso daí é o começo do livro. Quando a pessoa faz a categoria A, vai tirar de moto, aonde que elas fazem aula? Lá embaixo, aonde que é? Não, valor. Motopista. Vocês vão tirar de que categoria? Carro ou moto? Moto. Vocês vão tirar de moto, vocês não sabem onde que a aula vai ser? Pior. Já Nossa, pegar mãe. Misericórdia. Na categoria A, no dia do exame, o veículo tem que ter quantas cilindradas? Acima de 25. Acima de 120 cilindradas. 120 cilindradas. Na categoria B de bola, é veículo de quantas rodas? 4 rodas. Qual é o peso? 3.500. Transporta quantos passageiros? 8. Fora o? O condutor. Isso dá quantos lugares?
9 lugares. 9 lugares. O veículo motor casa, o motorhome, que é aquele trailer sobre rodas, ele tem 6.000 quilos. Eu posso conduzir com qual categoria? A D. B de bola, é a única exceção da regra. Na categoria C, são para os veículos para transportar o quê? É C de quê? Carga. Qual é o peso do veículo no dia do exame? 3.500. 6.000 quilos ou 6 toneladas. De B para C, quanto tempo que a gente aguarda? 1 ano. 1 ano. Nesse 1 ano que eu vou fazer a mudança de categoria, que tipo de infração que eu não posso cometer? Grave, gravíssimo. Grave, gravíssimo ou 2? Médias. É igualzinha para o PD. Mas se eu quiser mudar de B de bola para D de dado, pode? Pode. Pode, mas tem que esperar quanto tempo? 2 anos. 2 anos. E aí, quando eu vou fazer a mudança, no último ano que eles vão consultar no prontuário, que tipo de infração que eu não posso cometer? Gravíssima. Mais de uma. Mais de uma gravíssima. O que é mais de um? De 2 para cima, não é? Então, uma pode? Pode. Uma gravíssima pode, não pode, é mais de uma gravíssima. Na categoria D, quantos anos eu tenho que ter no mínimo? 21. No dia do exame, na categoria D de dado, que é para transporte de passageiros, o veículo deve apresentar quantos lugares? No dia do exame. No mínimo o quê? 8 lugares. 20. No mínimo 20 lugares. É verdade, eu tô confundindo aqui a mente aqui. Igual eu mesmo também. Eu estudei demais, tá? Tá enchendo. Na Tá categoria. flutuando. Tá demais, flutuando tá Eu demais. sabe de outro do boleto. Na categoria E de escola, é para que tipo de veículo? São veículos o quê? Articulados. Qual é o peso do articulado no dia do exame? 6.000 quilos ou 6 toneladas. E ele tem que ter 4 eixos. Quem tem a categoria E pode conduzir todos os veículos abaixo? Não. Exceto qual? ACC. Exceto qual? A. A. Exceto qual? A. A. Exceto quais? A e ACC. A e ACC. Na categoria, quais categorias exigem 21 anos? A D e a E. DI. Quais categorias exigem o toxicológico? A C, a D e a E. Muito bem. Quando eu tenho a A e vou adicionar a B, ou eu tenho B e vou adicionar a A, quantas aulas eu sou obrigada a fazer em adição de categoria? 20. 15. 15. E mudança? 15 também. Mudança é 20. 20. Adição? 15. Mudança? 20. Como se classificam os veículos? Lembra do TEC? O que está no TEC? Tração, espécie e categoria. O que está no TEC? Espécie. Tração, espécie e categoria. O que está no TEC? Fala de novo. Tração, espécie e categoria. Quais são as 6 trações que a gente tem? São 6. Tração animal. Tração animal, o que mais? Automotor. Automotor, Elétrico. elétrico, o que mais? E humano. Propulsão humana, reboque e semi-reboque. Na prova pode aparecer qualquer um deles, então tem que estar memorizado. O carro da nossa casa, qual é a tração? Qual que é? O que faz o veículo nosso funcionar? Automotor. Automotor. A bicicleta, qual que é a tração? Quem faz a força? Humano. Humano. Então é uma propulsão humana. A carroça, quem faz a força? Animal. O animal. A espécie, são 7 espécies. Quais são elas? São 7. Quais são elas? Carga, misto, passageiro, competição, coleção, especial e tração. Passageiro, o veículo da nossa casa, a charrete, a bicicleta, a motocicleta são veículos passageiro. Carga,
Quais são os veículos de carga que vocês conhecem? Caminhonete. Caminhonete, o caminhão, o carrinho de mão. Qual outro mais aí de carga? A carroça. São veículos quanto à sua espécie. Para carga, a gente utiliza para carga. O que é um veículo misto? O que é um veículo misto? É onde você pode, de passageiro e também onde você coloca carga. No mesmo compartimento. Se na prova perguntar qual é a diferença de caminhonete e caminhoneta, qual que é? A caminhonete é um veículo do quê? De carga. E a caminhoneta? Misto. Então, se a gente comprar uma Toro, a gente está comprando o quê? Caminhonete. Uma caminhoneta. E se a gente comprar uma Hilux? Caminhonete. Caminhoneta. E se você comprar uma Montana? Caminhonete também. Caminhoneta. E se comprar uma F1000? Caminhonete também. Caminhonete. Caminhonete. Não tem jeito de entrar atrás lá, fala assim, cara, minha cabine dupla. Não é por isso. O motor dela é de carga. É de carga. Certo? Aí vai pelo motor. Também. Agora, na categoria, nós temos mais do que tem no livro. Então, a categoria aí tem o particular, aluguel, missão diplomática, oficial, repartições consulares, do representante, do fabricante, de experiência e de aprendizagem. Então, o veículo da nossa casa, quanto à sua categoria, é um veículo o quê? Particular. Qual que é a categoria do táxi? Aluguel. Qual é a categoria do carro da polícia? De viaturas? Espécie? Não. Oficial. Qual é a categoria do veículo aqui da autoescola? Aprendizagem. Qual é a categoria dos veículos de test drive? Aprendizagem. Experiência. Tá? Então aí vocês têm que dar uma olhadinha em todos os exemplos e vocês não estão olhando. Certo? Tem que olhar porque não pode aparecer na prova qualquer um. Se aparecer lá, soltar lá na prova, o veículo da polícia, viatura de polícia, quanto à espécie, ele é um veículo o quê? Da viatura? Isso. Especial. Qual que é a tração do veículo da polícia? Automotor. E qual é a categoria do veículo da polícia? É um veículo que? Oficial. Então pode citar na prova qualquer um, gente. Vocês têm que olhar todos os exemplos. Só tá uma dificuldade para. Agora entendi aqui certinho. Então aí vocês têm que olhar porque os exemplos pode cair qualquer um. Aí tem mais de 4 e bota 1 no final, coisa. Oi? Confunde a gente, né? Não tem muito exemplo. Aí na prova, aí muda. Então, mas. Põe um exemplo só, você fica, né? Você lê os 4, você grava um daqueles, né? Mas eu vi um aqui no lugar aqui, ó. Porque esse pedaço aí, a contrário. parte principal do livro, vocês não estão sabendo como é que vai para exame desse jeito? Agora, na identificação do veículo, todo veículo é identificado de duas formas, interno e externo. Interno, eu acho a numeração do meu veículo aonde? Onde que está o número? Interna? Na placa, né? Não. No vidro. No vidro e no chassi. O chassi é a peça mais rígida do veículo, mais dura, e a gente encontra a numeração no chassi e nos vidros. Externo, ele é identificado pelas placas. Qual veículo usa a placa só na traseira? Motocicletas e similares. Veículos de 4 rodas ou mais têm placa na dianteira e na traseira. Falando dos veículos de autoescola, de aprendizagem, qual é a placa? Qual é a cor da placa no veículo de aprendizagem? Qual é a cor do nosso carro aqui, da placa do nosso carro? É branca e vermelha. Jesus! Fala de novo. Branca. Os caracteres? Vermelho. Qual que é o tamanho da faixa, Joilton? Branca. Faixa. A faixa amarela. Qual que é o tamanho da faixa?
30? Não, senhor. 20. No mínimo 20. Escrito o quê? Autoescola. Autoescola. O que mais que o carro aqui da autoescola tem de diferente dos demais? Os pedais duplos. Então é pedal duplo do quê? De embreagem, acelerador, freio. Não, embreagem e freio. Freio. Acelerador não. É. Então lá onde vai ficar o instrutor de vocês, vai ter um pedalzinho de freio e um pedal de embreagem. Agora, se fosse um táxi, qual é a cor da placa de um táxi? Qual é a cor? Ela é vermelha. Vermelha, com os caracteres brancos. Quais são os documentos de porte obrigatório para conduzir um veículo? Quais são? Quando fala quais, é porque é mais de um. Quais são os documentos de porte obrigatório para conduzir um veículo? É a habilitação e o C e o certificado lá de licenciamento lá do Muito veículo. bem. Então é a habilitação e o licenciamento, mas se for colocar siglas, são 4 siglas. Quais são elas? ACC, PPD, CNH e o CRLV, que é o licenciamento. Então essas 3 primeiras que eu falei, ACC, PPD e CNH, são documentos de habilitação e o CRLV é o licenciamento. Então esses documentos são documentos de porte obrigatório. Deixar de portar documentos de porte obrigatório é infração de que natureza? Esqueci em casa. Leve. É leve. Agora, recusar a entregar É gravíssimo. é gravíssimo. Esses documentos, eu posso tirar xerox? Não. Não. Mas no formato eletrônico, eles são aceitos em todo o território nacional. Agora, o meu recibo, o CRV, Certificado de Registro do Veículo, ele é um documento de porte obrigatório? Sim ou não? É. Não. O recibo, não. Ah, não, recibo não. O CRV é um documento que vai ter que emitir um novo em 4 casos de mudança. Quando eu mudo o quê? Residência, proprietário, característica e categoria. 4 casos de mudança. Quando eu mudo o quê? Ó, proprietário, Característica. residência, característica e a categoria. Se eu comprei um veículo, quantos dias eu tenho para colocar esse veículo no meu nome? 30 dias. Se eu não transfiro em 30 dias, é infração de que natureza? Grave. É média. É média. Era grave antigamente, mas hoje é média. O DPVAT, que é o seguro obrigatório, esse seguro cobre 3 fatores. O que ele cobre? O que o DPVAT cobre? Morte. O que mais? É, as vítimas. Sim, mas quando acontece o quê? Quando tem morte, invalidez e dames, que são as despesas de assistência médica ou suplementar. Em caso de morte, quanto que o DPVAT paga? 13.500. 13.500. Em caso de invalidez? Chega até 13.500. Muito bem. E despesas médicas? 2.700. 2.700. E o que ele não cobre são 4 fatores. Ele não cobre o quê? Roubo ou furto, que é o ato ilícito. O que mais? Dano material ou moral. O que mais? Veículos estrangeiros em circulação aqui no Brasil. E ele não cobre se for um acidente causado por veículos que não são de via terrestre, automotores de via terrestre, certo? Qual é o equipamento obrigatório para um reboque e semi-reboque? Qual é o equipamento obrigatório para um reboque e semi-reboque? Protetores das rodas traseiras. Qual é? Protetores das rodas traseiras. É o Paraná. É o para-barro. Para-barro. Protetores das rodas traseiras. O extintor de incêndio é um equipamento obrigatório para todos? Não. Desde quando? 2015. Desde 2015. Hoje em dia ele só é obrigatório para quais veículos? Veículos de grande porte e veículos inflamáveis. Os outros não precisam. Então, se por exemplo eu tenho um extintor de incêndio lá no carro da minha casa e esse extintor estiver vencido, o agente de trânsito pode me autuar? Não.
Não, porque para o meu veículo ele não é Obrigado. obrigatório. As bicicletas, que são os veículos de propulsão humana, ela tem equipamento obrigatório para elas. Elas são obrigadas a ter retrovisores de ambos os lados? Não. Só do lado quê? Esquerdo. Lado esquerdo. Tem que ter buzina ou campainha? Campainha. Tem que ter faixas refletivas nos pedais e nas rodas. E tem que ter o quê? Luz branca ou amarela na dianteira e vermelha na traseira. De que lado trafega uma bicicleta na via? Na direita. À direita. Quem é aconselhável andar na contramão? Os pedestres. Aonde? Quando eles estão andando aonde? Quando eles estão aonde? Não. Aonde eles são aconselhados a andar na contramão? Nas ruas? Não, gente. Rodovias, aí não, ele vai andar na contramão na rotatória. Aí bate. Ó, por que pra que o pedestre vai fazer rotatória? Vai ficar rodando lá. Ai, meu Deus do céu. Vocês descem daí porque o negócio tá feio? Tinha que o técnico vocês têm que bater corda. Vamos, porque senão não vai funcionar, não. Para um veículo de tração animal, uma carroça ou uma charrete ou um carro de boi trafegar nas vias, a ordem tem que vir de quem? Perfeito. Da prefeitura ou do município. Transportar menor de 10 anos do banco dianteiro do veículo é que tipo de infração? Gravíssimo. Gravíssimo. Quando que eu posso transportar menor de 10 anos do banco dianteiro? Quando que eu posso? Em caso de caminhonete. Quando tem o quê? Caminhonete. Então, se eu tenho só uma Toyota, aí eu vou levar meu filho aonde? Na carroceria ou no banco da frente? Banco da frente, só tem aquele banco lá. Então, é ali que vai carregar. Agora, as crianças de 0 a 1 ano, elas são transportadas aonde? Bebê conforto. Crianças de 1 a 4 vão aonde? Específico para elas ali. Na cadeirinha. Crianças de 4 a 7 anos e meio, elas vão aonde? No assento de elevação. Crianças de 7 anos e meio até 10 anos vão no banco de? Com o próprio? Cinto. Transportar menor de 10 anos na garupa da motocicleta, infração de que natureza? É gravíssima. No banco dianteiro do veículo, gravíssima. No banco, na garupa da motocicleta, gravíssima. Quando que não é infração? Quando é uma caminhonete. Aí eu posso transportar menor de 10 anos no banco dianteiro. Para conduzir um veículo escolar, qual a idade mínima? 21 anos. Qual é o equipamento obrigatório para um veículo escolar? Equipamento.